Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Me chamo Poliana Oliveira. Hoje eu estou do lado de cá, vocês não estão me vendo, só ouvindo a minha voz. No vídeo anterior eu fiz a construção, iniciei a pintura, onde eu mostrei para vocês o passo a passo dessa pintura. Estou fazendo uma tela e a pintura é uma folhagem. Essa folha é uma folha de bananeira e estou passando para vocês os detalhes, toda essa construção do movimento da tinta, da pincelada para construir essa imagem. E agora já finalizei a primeira parte, como eu falei para vocês. Notem aqui eu já fiz o acabamento, fazendo toda essa parte. Deixei essa parte aqui para vocês verem, tá vendo que está irregular? Então eu venho fazendo o acabamento. Por que eu faço esse acabamento? Para trazer uma textura e ao mesmo tempo finalizar essa primeira parte. Lembrando sempre que eu carrego bastante tinta no pincel. O meu pincel é um pincel, deixa eu mostrar, muito macio, novo. Para fazer esse acabamento é importante o pincel estar em perfeito estado, para que você, ao fazer essa mistura, tá vendo? Eu acrescento aqui a tinta e ele só faz a parte de se entrelaçar, uma tinta clara com a outra tinta escura, e não fica aquela parte chapada, fica em degradê. Como faz esse degradê? Fazendo essa construção com leveza. E aqui eu vou colocando umas partes mais claras. Aqui eu vou brincando, e aí vocês vão acompanhando, porque a pintura é isso, é uma brincadeira. E aí no contexto geral, uma brincadeira que tem um formato e uma harmonia. Sempre é isso. Já deixei tudo igualado. E agora eu venho fazendo esse meio com a tinta clara. Até agora eu não estou usando outra tinta a não ser os tons de verde. Estou usando o verde Vessi, que é um verde escuro, e um verde claro, que é o verde inglês. Coloquei na descrição desse vídeo as cores que eu utilizei e a marca, porque cada marca vai ter a tonalidade diferente. Sempre verifica as tonalidades, tá? Então na descrição eu coloquei as marcas que eu estou usando. E eu estou acrescentando a tinta clara para fazer esse meio. Não marquei. Estou em mão livre e estou fazendo o acabamento com a mão livre mesmo. Estou pintando, errei. Você pode esperar a tinta secar e continuar novamente a pintura. Sempre com a mão leve. A mão tem que estar sempre leve, para que ao colocar tinta na tela, ela tem essa mistura, um tom com o outro, e não fica marcado, mas tem um formato de textura. O que vocês acompanham aqui é uma textura, mas as cores elas estão em uma etapa onde tem um degradê e não tem nenhuma parte que mostra que esse degradê está sendo dividido. Ele está por inteiro, como se o pincel tivesse essa mesma cor. Você viesse, ó,
até o final e desce essa cor. Isso é mão leve. Poxa, Poliana, não tenho minha mão leve. Vai treinando, treina. Finalizei a parte do miolo e eu venho agora com a parte escura, porque dá essa ilusão de ótica para a folha e constrói realmente a folhagem, gente. E a pincelada sempre em uma mesma direção. Vocês notem que eu sempre estou movimentando o pincel de um único lado. Eu não fico mexendo. Nesse trabalho específico não permite isso. Esse misturar com o pincel e a tinta de forma de outro movimento, em X, em círculo, não. Aqui eu estou fazendo pincelada de forma comprida, assim, ó, puxando a tinta. E esse puxar a tinta é leve. E é nessa leveza que o acabamento chega. Como aqui é uma construção, quando o quadro estiver finalizado na parte da pintura, aí tem aquele olhar crítico. Esse olhar crítico é individual. Esse olhar, essa observação de olhar a pintura e verificar onde eu posso acrescentar alguma coisa, uma sombra, uma claridade, uma textura a mais, uma cor diferente para dar um contexto de leveza. E no final que eu acabo fazendo esse olhar, tendo esse olhar e acrescentando tinta ou texturas. Agora eu só estou pintando. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês esse espaço que eu estou falando agora, que é olhar a pintura por inteiro e observar onde eu posso acrescentar algo ou finalizar. É sempre assim, essa observação, esse critério. Prontinho, essa parte ficou já. Vocês já têm uma noção que é uma folha. Agora o que eu vou fazer? Eu já tinha, quando eu estava pintando aqui, eu acabei descendo já com a ideia do quadro de fazer essa folha nesse formato. Deixa eu erguer aqui para vocês verem. Como eu falei no vídeo anterior, eu venho fazer um conjunto de telas com a mesma composição de imagem. Então vai ser várias telas com a mesma folhagem de posições diferentes. A primeira tela foi uma tela de 40 por 50, onde eu fiz 3 folhas. Essa já veio a vontade de fazer 2 folhas. Então eu fiz 2 folhas compridas, longas, grandes. Essa tela aqui ela tem 60 por 50. E agora eu vou fazer o que? Essa divisão, onde aqui é uma parte clara e aqui vai ser uma parte escura, porque eu não sigo muito um critério de composição de início. Como eu estou pintando de mão livre, eu deixo fluir toda a vontade de pintar. Então eu coloco a primeira pintura, né, a primeira etapa, e quando eu vou fazer a composição para o quadro,
ser construído, vem as composições. Então, nesse caso, essa folha ela vai ficar em cima dessa. Então, para que ela fique em cima dessa, tem que existir um degradê. Essa parte aqui, onde vem essa folha, na parte de baixo, eu tenho que fazer um acabamento escuro para que essa folha fique em cima e dá esse contexto para essa tela. Então, eu vou colocar aqui na mesma posição que eu estou fazendo a pintura escura, né? Poxa, Poliana, e se eu fizer um risco para ter mais segurança? E aí, eu, no caso, tendo segurança, a possibilidade de não errar seria melhor. Se você é iniciante, você pode fazer o risco. E aí, nesse risco que você vai fazer, você começa com a parte de baixo, que é onde vai vir essa composição. Quando você tem um desenho, um risco, e você vai fazer igual aquele risco, você já tem uma construção e sabe que vai vir embaixo do outro, uma folha ou um elemento, e aí você vai fazer o que? Você vai começar sempre com a parte que está por baixo. Nesse caso não, nesse caso eu tô pintando a mão livre, eu não sei o que eu vou pintar, eu sei o que eu vou pintar, que é uma folhagem, mas eu não sei como vai ser essa construção dessa folhagem, então eu estou fazendo, criando, pintando e criando ao mesmo tempo. E aí nesse contexto existe a possibilidade de, quando finalizar a pintura, eu não gostar. Existe isso. Não é o que vai acontecer aqui, mas pode acontecer. E aí, quando finalizar a pintura, é esse critério que eu estou falando para vocês. Vocês vão avaliar o que eu posso carregar aqui de tinta, de cores, para que eu possa melhorar essa folhagem, né? Que no caso eu estou fazendo uma pintura de folhagem. E estou acrescentando aqui só esses tons escuros nessa parte, para que essa folha no final ela fica na posição que eu quero que ela fique, que é na parte de baixo. Vocês notem que eu não tenho assim um cuidado para carregar tinta. Eu vou colocando, só que a minha mão ela é leve e ao mesmo tempo tem tinta no pincel. E esse pincel ele vai fazendo o quê? Só envolvendo uma cor com a outra, sem muita pincelada, sem muito cuidado. Existe uma atenção, mas não aquele cuidado extremo. Ai, posso errar? Não. Você deve errar. Só que é num erro que você vê a pintura acontecer. Um erro controlável. Essa composição é importante ter esse degradê, para que essa folha, no final, vocês vão ver essa tela pronta. E para a gente avaliar esse critério crítico que eu acabo observando nas minhas pinturas, para verificar o que eu posso acrescentar. Aí vocês vão ver essa folhagem pronta.
E agora eu paro por aqui, porque a proposta já foi colocada, né? Que seria essa divisão dessa folha e a parte do centro, né? Eu venho com a pincelada de cima para baixo, sempre, porque essa folha ela pede isso. Quando eu vou fazer a parte do meio, eu venho em sentido contrário, para que ela possa realmente ter esse destaque, essa separação. E você encontra essa folha na pintura. Então, o próximo vídeo será essa parte da finalização. Espero vocês no próximo vídeo.